Olá, leitores! Meu nome é Arthur e no vídeo de hoje, então, eu vim comentar com vocês sobre essa coletânea, de contos, mais especificamente um conto que está inserido aqui dentro chamado Uma Galinha, de Clarice Lispector. Então, sem mais delongas, e bora lá pro vídeo de hoje. Antes de falar desse conto em si, que é bem curtinho, eu quero comentar um pouquinho sobre a biografia da autora, mas de antemão, eu já deixo avisado aqui pra vocês que não é uma biografia nada aprofundada, realmente, é só pra dar uma pincelada, realmente, em cima da vida da autora, pra gente acabar entendendo também um pouquinho da obra dela mais pra frente. Clarice Lispector, então, ela nasce no dia 10 de dezembro de 1920, na Ucrânia. Ela era filha de judeus e os três, então, eles tiveram que fugir aqui para o Brasil por conta da perseguição contra os judeus na Guerra Civil Russa. Clarice Lispector, ainda, quando ela se mudou para o Brasil, ela era uma recém-nascida ainda. A partir do momento, então, que eles se mudam para o Brasil, os três mudam de nome. Então, a Raia Lispector passou a ser chamada, então, de Clarice Lispector, nome que a gente conhece até hoje. Desde pequena, Clarice Lispector gostava muito de escrever e ler também. No ano de 1941, ela ingressa, então, na Faculdade Nacional de Direito, chegando a se tornar redatora da Agência Nacional. Após um tempo, ela passa então para o Jornal da Noite. No ano de 1943, enfim, Clarice Lispector consegue a sua nacionalidade brasileira. O primeiro livro em que ela publicou foi O Perto do Coração Selvagem, no ano de 1944. O livro surpreendeu a todos na época, inclusive ganhou certas premiações, como, por exemplo, o prêmio Graça Aranha. A partir do momento em que Clarice se casa e tem seus filhos, então ela começa a viajar por vários lugares do mundo, como a Itália, por exemplo. Porém, nos anos 50, por volta de 1956, ela volta para o Brasil junto com seus dois filhos por ter se separado do marido. Ela vai para o Rio de Janeiro, então, e ela passa então a escrever para o jornal Correio da Manhã, assumindo a coluna Correio Feminino. No ano de 1966, uma tragédia ocorre na vida de Clarice. A Clarice, então, ela estava fumando um cigarro e ela acaba dormindo com o cigarro aberto e isso acaba provocando um incêndio e ela acaba sofrendo várias queimaduras bem graves no seu corpo, pela sua mão e tudo mais. Então, a partir de então, ela teve que passar por diversas cirurgias e acabou se isolando realmente das outras pessoas, ficando mais retraída. No ano de 1977, ela publica o seu último livro, chamado então A Hora da Estrela, que esse viria a ser um dos seus livros mais famosos, se não for o mais famoso até os dias de hoje, chegando a ganhar uma adaptação cinematográfica que ficou bem famosa. Clarice Lispector, ela acabou falecendo então um dia antes do seu aniversário lá no Rio de Janeiro, no dia 9 de dezembro de 1977. Ela tinha acabado de descobrir um câncer. No ano passado, a autora completaria 100 anos e por isso foram dadas várias homenagens a ela pela internet afora, foram lançados diversos livros especiais e tudo mais. Sem dúvidas, o nome de Clarice Lispector e principalmente os seus livros, seus textos vão ficar imortalizados aí na literatura. Inclusive, existe uma entrevista feita com a autora no ano de 1977, ou seja, no ano do falecimento dela, onde ela fez uma entrevista na TV Cultura, porém essa entrevista ela acabou indo ao ar só no ano seguinte, porque a própria Clarice Lispector ela solicitou que eles publicassem aquela entrevista apenas após a morte dela. Então, eles fizeram isso, eles publicaram então no ano de 1978 a entrevista na TV, e essa entrevista ela está disponível inclusive aqui no YouTube, tá? No próprio canal da TV Cultura. É uma entrevista interessante, a gente vê que ela estava lá naquele momento bem triste da sua vida, é bem perceptível isso pelas suas respostas, seus comportamentos, enfim. Algumas de outras de suas obras, são Maçã no Escuro, é um romance de 1971. Temos Paixão Segundo GH, que é um livro muito famoso da autora, que também é um romance de 1961. O Mistério do Coelho Pensante, que é uma literatura infantil. Sim, ela escreveu vários livros infantis, pelos seus filhos, pedirem para ela escrever livros para crianças, ela acabou fazendo isso. E ela publicou esse livro no ano de 1967. A Mulher que Matou os Peixes, é uma literatura infantil também, publicada em 1969. Felicidade Clandestina, que é uma coletânea de contos de 1971. E Água Viva, que é um romance de 1973. Caso você queira conhecer melhor a biografia da autora, de uma forma bem mais aprofundada da que eu dei aqui para vocês, existem duas biografias aqui que são bem faladas pelas pessoas. Confesso que não li nenhuma delas, mas pelo que falam pela internet, pelo que eu já ouvi falar,
São biografias interessantes. Uma delas, então, é Clarice, Uma Vida que se Conta, que foi escrita, então, pela Nádia. E existe também uma outra biografia, que essa é bem famosa, inclusive, que se chama, então, Clarice, feita, então, pelo Benjamin Moser, publicada no ano de 2009. Para mim, ler Clarice Lispector sempre foi um certo desafio. Eu não sei bem o porquê, mas eu sinto que eu ainda não estou tão preparado assim para ler as grandes obras dela, como A Hora da Estrela, Paixão Segundo GH. E eu não quero muito acelerar esse ritmo, então vou esperar meu tempo, tá tudo bem, cada passo de cada vez. Eu decidi começar então pelos contos dessa coletânea aqui, realmente, de Laços de Família. Então eu vou lendo de uma forma variada, realmente, os contos aqui, não vou ler na ordem. E eu pretendo até o final do ano o encerrar e assim ter já o meu primeiro contato com a autora, para depois, enfim, ir para as obras mais densas realmente dela, que os contos já conseguem ser até que bem densos, não pela escrita, mas sim realmente pela mensagem que eles passam. Uma Galinha, que é o conto em que eu vou comentar aqui para vocês hoje, foi o primeiro texto que eu li da autora. Bastaram 4 páginas para fazer me apaixonar pela escrita dela, que é uma escrita muito boa. Ela tem um modo único, sabe, de contar algo do cotidiano, algo que seria banal do cotidiano de uma forma incrível. Ela me lembrou um pouco a Lígia Fagundes Telles nesses momentos, porque a Lígia Fagundes Telles, ela tem uma escrita assim que ela se utiliza também dessas coisas do cotidiano, sabe? De coisas banais do cotidiano para trazer uma história que é interessante. Ela faz, por exemplo, isso lá no conto Antes do Baile Verde. Falando agora um pouco sobre a escrita em si de Clarice Lispector, pelo menos aqui no conto Uma Galinha, ela não se utiliza de uma linguagem tão difícil, ela não utiliza de palavras difíceis ou muito complexas, realmente. As tramas também são bem simples, como eu disse, histórias do cotidiano, mas é justamente em meio a essa simplicidade em que Clarice Lispector ela se destaca. Ela consegue trazer uma certa intensidade para o seu roteiro, através dos pensamentos dos personagens, do interior deles, de suas vontades. Poucos autores me fizeram sentir tão marcado por uma história em tão poucas páginas. Em 4 páginas ela conseguiu, me fazer refletir sobre diversas coisas. Até hoje, a única autora que realmente havia me feito pensar bastante é justamente a Lígia Fagundes Telles. Inclusive, a Lígia Fagundes Telles e a Clarice Lispector, elas se conheceram, tá? À primeira vista, a história desse conto, ela parece ser bem simples, banal realmente. Mas a partir do momento em que a gente começa a olhar de uma ótica mais aprofundada para ele, a gente vê a complexidade em que ele tem, fazendo a gente cair em diversas interpretações diferentes, reflexões diferentes umas das outras. E talvez seja por essa densidade em que as suas histórias carregam que eu ainda não me sinto preparado para ler alguns de seus livros. Para mim ainda os livros de Clarice são uma incógnita. Existem muitas coisas a serem desvendadas ainda a respeito dos livros dela. E não necessariamente a gente precisa os entender por completo, né? Nesse caso é melhor você se deixar levar pela maré e seguir o fluxo da história, né? Porque nem tudo precisa de uma explicação. Mas eu não tenho dúvidas de quando eu estiver preparado, eu vou apreciar ao máximo as obras dessa autora. O conto em que eu li, que está nessa coletânea aqui de Laços de Família, que foi originalmente lançada em 1960, foi relançado então essa mesma coletânea, junto com diversos outros livros de Clarice Lispector, entre os anos de 2019 e 2020, também pela editora Rocco, que é a editora que editou essa minha edição aqui. Eles trouxeram uma nova edição comemorativa, também deve ser pelo centenário, né, de Clarice Lispector, e é uma edição muito bonita e que traz capas muito interessantes também. Todas as capas trazem então a pintura que a própria Clarice Lispector fez. Então sim, além de escritora, ela adorava pintar desenhos e tudo mais. Então nessas capas, né, como vocês podem ver aí na tela, todos esses desenhos foram a própria Clarice que havia feito. Eu achei muito legal essa sacada que eles fizeram ao reproduzir essas capas, tá? Mas eu acho as capas dessa coleção antiga também bem bonitas. Simples, porém bonitas. Aqui nessa coletânea temos um total de 13 contos. O próximo em que eu pretendo ler é O Jantar. Eu vou me propor a ler pelo menos um conto de Clarice Lispector por mês, que está presente aqui dentro dessa coletânea. Vai ser meio que um projeto especial em que eu vou fazer, então vocês vão ver eu comentando sobre Clarice aqui no canal, lá no Instagram também, várias vezes aqui durante esse ano. Pelo conto ser muito curto, eu não senti tanta dificuldade de o compreender, mas ao mesmo tempo eu também senti uma certa dificuldade de entender o que eu senti ao ler esse conto, sabe? É um misto de sentimento que eles nos trazem. O conto é um misto de sentimentos. Ele é curto e grosso, direto ao ponto, e mesmo assim ele consegue ser profundo de uma certa forma. Ele meio que tem uma linha tênue entre o belo e o cruel. Como eu disse, ele é um misto de sentimentos, então ele pode ir da alegria para a tristeza em qualquer momento, é um fluxo realmente.
Esse modo, né, em que a narrativa ela é construída me causou até um certo desconforto e um estranhamento enquanto eu lia. Mas não um estranhamento que nos afasta, e sim o que nos atrai. Em Uma Galinha, acompanhamos então um conto narrado em terceira pessoa. No enredo, então, acompanhamos a história de uma galinha que ela já sabe que vai morrer. Ela está se preparando então para a sua morte, que vai ocorrer logo em breve. Ou seja, ela vai virar o almoço de domingo daquela família que a tem. Ela então já está pronta para isso, está aceitando já a sua morte, né? Porém, de impulso, assim, de uma hora para outra, no dia em que a sua morte vai ocorrer, que é num domingo, ela decide fugir. Então ela baixa suas asas, vai parar até na casa do vizinho para tentar lutar pela sua sobrevivência, mas não adianta. Ela acaba sendo pega pelo pai daquela família e vai estar pronta já para ser morta, para virar comida. Entretanto, no meio desse momento de desespero, ela acaba botando um ovo. E a filha daquele casal, ela ordena então para que os pais não a matem. A garota diz o seguinte: mamãe, mamãe, não mate mais a galinha. Ela pôs um ovo, ela quer o nosso bem. A partir de então, a galinha ela passa a ser tratada como uma rainha dentro daquela casa. É assim que é narrado aqui no livro. E então todos passam a tratar bem, com regalias e tudo mais. Porém, o tempo vai passando e as pessoas vão começando a tratar aquela galinha com uma certa indiferença. Chega um dia, então, onde ela acaba tendo, enfim, o seu destino inevitável e acaba, no fim, sendo morta e virando um almoço de domingo. Basicamente isso que se trata, então, esse conto. Você pode enxergar esse conto de duas formas diferentes. A primeira delas é de uma forma um pouco mais objetiva, então vendo esse conto realmente como uma história de uma galinha que acabou sendo morta e tudo mais, sem buscar encontrar as mensagens nas entrelinhas. A segunda forma de você ler esse conto, que foi a forma em que eu busquei a ler, na verdade eu li ele duas vezes, né? Da primeira vez nessa forma um pouco mais objetiva e na segunda vez lendo ele de uma forma mais metafórica, né? Digamos assim, procurando as metáforas, as coisas, as entrelinhas e me deixando levar realmente pelas minhas reflexões ao ler esse texto. Eu recomendo que você faça o mesmo, leia nesses dois pontos de vista diferentes, pois eles vão trazer você a ter sentimentos diferentes dessa mesma história, porém, das duas formas em que você lê, você vai se surpreender. Não se surpreender pela história em si, eu digo, mas pela escrita e a forma de contar em que a Clarice traz nesse momento tão banal da vida dessa galinha. Uma das interpretações em que as pessoas têm aqui dessa história é a de que essa galinha, né, ela poderia representar um pouco da maternidade ali. Então ela acaba tendo esse filho em meio àquela confusão, ela meio que não estava esperando por aquilo e as pessoas acabam acolhendo ela naquele primeiro momento, porém o tempo vai passando, ela envelhece e no fim ela acaba sendo esquecida, assim como acontece com algumas mulheres na sociedade. Uma outra interpretação que eu também tive, aqui essa é uma interpretação mais pessoal minha, é a de que quando as pessoas elas não precisam de você, elas querem te descartar, mas a partir do momento em que você dá algo para aquela pessoa que ela precisa, ela vai fingir que ela gosta de você, que ela sente algo ali por você, que tem algum apreço, mas é sempre um interesse por trás que existe. A partir do momento em que aquela pessoa vê que você não tem mais nada a oferecer de bom para ela, né, que seja do interesse dela, um bem material que seja, assim como essa galinha que ofereceu meio que sem querer ali o ovo para aqueles donos e por isso que eles passaram a tratar melhor, a partir do momento em que você não tem mais nada a oferecer às pessoas, elas te abandonam, você acaba sendo esquecido e morto, né, digamos assim, de uma forma metafórica, da vida daquelas pessoas. Você é literalmente esquecido. Uma outra forma também que eu achei bem interessante é que aqui a Clarice Lispector, ela se propõe a trazer o outro ponto de vista dessa história. Então, quando os seres humanos geralmente vão matar esse animal para ser o almoço de domingo, eles não vão sentir nada por aquele animal. Eles vão ver aquilo como uma comida realmente, né? E vendo essa outra perspectiva de quem sofre com isso, né? A gente vê a crueldade também do ser humano ao tratar os animais dessa maneira, né? Então ela leva a gente a essa reflexão. Será que vale a pena a gente matar animais para o nosso alimento? Será que isso é necessário? Será que eles também não sofrem com isso? Não existe uma maneira certa ou errada de você interpretar essa história. Ela vai depender muito do seu pessoal, do seu íntimo naquele momento. Em diversos momentos, esse texto, né, ele fica sempre entre o simples e o banal, o poético e o complexo. Com certeza, ler Clarice Lispector me fez sair da minha zona de conforto, me colocou para pensar em diversas coisas que eu não estava preparado naquele momento e nem imaginava que ia ser tão imersiva assim a minha leitura em apenas 4 páginas e me levou a diversos questionamentos em que tenho até agora. Então mesmo ao gravar esse vídeo, eu sinto que eu ainda não digeri por completo, sabe, o que foi
transposto aqui pra mim nesse pequeno conto que está presente aqui dentro dessa coletânea. Bom, é isso. Se você já leu Clarice Lispector, eu peço que você comente aí embaixo aqui nos comentários qual foi a sua experiência com a autora. Se você também tem um certo receio de ler ela, assim como eu, tô começando agora, engatinhando realmente, não me considero nem um pouco conhecedor das obras dela, mas eu quero sim conhecer um pouquinho mais, minimamente, né, das obras dela, e vou começar por esses contos aqui, que são até que bem elogiados, tá? Essa é uma coletânea da Clarice Lispector, que é sempre muito bem recomendada. Eu recomendo que você também comece por aqui, assim como eu, me acompanhe aí nos próximos meses, eu sempre vou ficar comentando aqui no canal, esporadicamente, sobre algum conto que está presente aqui dentro. Já deixo avisado mais uma vez que o próximo vai ser o Jantar, que é o 7º conto presente aqui dentro dessa coletânea, e o conto Uma Galinha é o 3º que está presente aqui dentro dessa coletânea, por volta lá da página 30 até a 34. Foi uma experiência muito boa ler esse conto aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você tem alguma observação a fazer, algum ponto de vista diferente do meu, pode comentar aí embaixo, vamos debater sobre o assunto, lembrando sempre com respeito à educação. É isso, até uma próxima e tchau!